Vamos considerar uma situação em que uma balança é colocada dentro de um elevador. E sobre essa balança, vamos colocar um objeto ou simplesmente uma pessoa. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é a indicação? Qual é o valor indicado pela balança? Ora, professor, essa pergunta é muito fácil. O valor marcado, o valor assinalado pela balança é o peso do objeto, é o peso da pessoa. Não, gente. O valor marcado pela balança vai depender do movimento do elevador. E para a gente entender isso aí, vamos considerar que um objeto de massa M seja colocado sobre uma balança. Assim, a força que atua sobre a balança, que eu vou chamar de força normal. Professor, e quem é essa força normal? Essa força normal é uma força de compressão. É a força com que o objeto, com que o bloco, ou a força com que a pessoa empurra, comprime a balança para baixo. Sim? Então vocês conseguem ver nessa situação que, uma vez que a força que atua sobre a balança é a força normal, o valor, a indicação da balança, ela vai mostrar o valor dessa força normal, que é a força que está sendo aplicada sobre ela. Então, essa força normal, ela vai mostrar para a gente a indicação da balança. Então, o que a balança vai registrar corresponde ao valor da força normal que atua sobre ela, já que essa força tem como característica ser uma força de compressão. Então, se devido ao movimento do elevador, de alguma forma o bloco ele comprima mais a balança, o valor indicado por ela será maior que o peso do corpo. Ou se devido ao movimento do elevador, essa força, essa compressão sobre a balança for menor, o valor indicado pela balança irá ser menor que o peso do objeto. Então, vocês conseguem ver como o movimento do elevador pode influenciar na indicação da balança? Sim? Muitas vezes, nós vamos chamar aqui essa força normal de peso aparente. E você pode ter uma noção dessa força de compressão, da indicação da balança, quando você vai a uma farmácia e fica de pé sobre a balança. Quando você, por algum motivo, tenta comprimir mais a balança, você percebe que a indicação do ponteiro ali sofre algumas variações, mostrando que, devido à compressão aumentar, o valor muda. Porém, o seu peso continua o mesmo. Deu para entender? Olha só, vamos perceber que essa força de compressão é a força com que o bloco atua ou exerce sobre essa balança. Agora, sobre o bloco, quais são as forças que agirão sobre ele? Você vai ter a força peso vertical para baixo e você vai ter aqui uma força que nós vamos chamar de menos Fn. E essa força menos Fn é uma força de ação e reação. Porque se o bloco exerce uma força na balança vertical para baixo, a balança irá exercer no bloco, na pessoa, uma força, certo? De mesmo modo, mesma direção, porém em sentido oposto, vertical para cima, sim? Que é uma força que configura um par, ação e reação. Você vai sacar? Então, essa força menos Fn é a força que a balança exerce sobre o bloco, ou sobre a pessoa. Então, sobre os dois objetos atuarão essas forças. Vamos agora entender a indicação ou o valor marcado, indicado pela balança, conforme o movimento do elevador. Para isso, vamos considerar inicialmente que o elevador se encontra em repouso ou MRU. Gente, em ambas as situações, ele em repouso ou MRU, você não vai ter aceleração. A pessoa sobre a balança, ela não estará sob o efeito de uma aceleração. Vamos considerar que o elevador ele está subindo ou descendo com velocidade constante ou simplesmente parado em um dado andar. Nessa situação, para a gente conseguir tirar o valor da força normal, vamos aplicar a segunda lei de Newton, em que o módulo da força resultante é igual a m vezes o módulo
da aceleração. Tirando que Fn menos P é igual a m vezes zero, uma vez que não tem aceleração, você conclui que a força normal ela vai ser igual ao peso. Então, nessa situação específica, o valor registrado pela balança, a força normal, irá corresponder ao peso do corpo, ao peso do objeto, ao peso da pessoa. É a situação em que você está em uma farmácia, sobe na balança, e então, naquela situação em que você está sobre a balança sem nenhuma aceleração, o valor fornecido, indicado por ela, corresponderá ao seu peso. Sim? A segunda situação é uma situação em que o elevador se encontra em um movimento em que ele está subindo de forma acelerada. É o caso de você estar no térreo, entrar no elevador e apertar para o 11º andar. Ele está parado, ele irá subir e ele irá começar a aumentar a velocidade. O módulo da velocidade irá aumentar, então ele estará acelerando. Sim? Professor, e qual é o valor da força indicada pela balança? Qual é o valor ou qual é a indicação da balança nessa situação? Vamos aqui considerar que o elevador se encontra subindo, velocidade para cima. Sim? Se ele está acelerando, a aceleração, o sentido, coincide com o sentido da velocidade. E a força resultante, professor? Gente, lembra, a força resultante, ela sempre tem a mesma direção e sentido da aceleração. Assim, a força resultante estará também para cima. Aplicando mais uma vez a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, você percebe que, como a força resultante se encontra para cima, a força normal ela é maior que o peso. Assim, força normal menos o peso é igual a m vezes a. Ou, isolando a força normal, que é a força de interesse, nós temos que a força normal é igual a massa vezes a aceleração mais o peso. Nota, aqui eu já consigo perceber que a indicação da balança Fn é maior que o peso. Por quê? Porque existe um valor m vezes a que está sendo somado ao peso. Assim, nessa situação, o peso aparente é maior que o peso do corpo. Deu para sacar? Continuando aqui, força normal é igual a m vezes a, mais quem é o peso? M vezes G. Finalizando, concluímos que a indicação da balança é igual a M, que multiplica A mais G, em que nós já fizemos essa análise e verificamos que o peso aparente é maior que o peso do corpo. Sim? Deu para sacar? Vamos para uma outra situação. Qual é a situação, professor? É uma situação em que o elevador está descendo, freando. Professor, como assim? Você está prestes a chegar no térreo. Sim? O elevador vem no 11º andar, chegando no térreo. Ele está descendo. Quando ele vai chegar no térreo, ele começa a frear. O módulo da velocidade começa a diminuir. Desce, freando. Professor, nessa situação, qual é a indicação da balança? Vamos analisar. Se ele está descendo, velocidade para baixo. Se ele está freando, a aceleração ela é oposta, tem um sentido oposto à velocidade. E a força resultante? A força resultante sempre acompanha a aceleração. Então, ela é para cima. Aplicando a segunda lei de Newton, mais uma vez, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a nossa força resultante? Força normal menos o peso é igual a m vezes a. Isolando a força normal. Força normal é igual a m vezes a mais p. Mais uma vez, nós conseguimos já concluir que o valor indicado pela balança, a força normal, ela é maior que o peso, porque existe um fator m vezes a que está sendo somado ao peso. Sim, então aqui o peso aparente, mais uma vez, é maior que o peso do corpo. Concluindo, nós iremos chegar também a uma relação que P é igual a mg. Iremos concluir que a força normal é igual a massa
que multiplica A mais G, assim como encontrado na situação anterior. Tranquilo? Então, mais uma vez, a força normal é maior que o peso. A indicação da balança supera o valor do peso. Então, eu pergunto, quando é que nós podemos afirmar que o peso aparente irá superar o peso do corpo, o peso da pessoa? Em uma situação em que o elevador se encontra com a aceleração para onde? Para cima. Devo sacar? Então, nessas situações, você irá perceber que, estando dentro do elevador, você irá sentir o seu corpo sendo mais pressionado. Você terá a sensação que o seu peso é maior devido ao movimento do elevador com a aceleração para cima. Ok? Continuando. Mais uma situação. Agora, iremos trabalhar com a situação em que o elevador está subindo, freando. Então, assim, você está prestes a chegar no 11º andar, que é o seu andar. Então, vamos admitir que ele, ao chegar, ele começa a frear. Ele começa a diminuir a velocidade porque ele vai parar. Então, ele subiu e ele está diminuindo o módulo da velocidade, freando. Nessa situação, observe, se ele sobe velocidade para cima, se ele está freando, a aceleração é oposta à velocidade e a força resultante concorda com a aceleração, então ela é para baixo. Sim? Agora, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora, a nossa força resultante se encontra para baixo, indicando que o valor do peso supera o valor da força normal. Assim, teremos que peso menos força normal é igual a M vezes A. Isolando a força normal, nós teremos que a força normal é igual ao peso menos M vezes A. Agora, nós concluímos que o valor indicado pela balança é menor que o peso do objeto, uma vez que eu tenho um fator M menos A que está sendo retirado do peso. Sim? Então, o peso aparente nessa situação é menor que o peso do corpo. Continuando, obteremos que força normal é igual a peso mg menos ma, e assim a indicação da balança será m, que multiplica G menos A. E, como nós já concluímos, o peso aparente é menor que o peso do corpo. Tranquilo? Mais uma situação. É a situação em que ele desce acelerando. Professor, como assim ele desce acelerando? Você saiu, você pegou o elevador no 11º andar, sim, ele está parado, apertou o botão do térreo. Ele começa a acelerar, o módulo da velocidade começa a aumentar, então ele vai descer acelerando. Analisando essa situação, se ele está descendo, a velocidade é vertical para baixo. Se ele está acelerando, essa aceleração coincide com a velocidade e a força resultante coincide com a aceleração. Ao aplicar a segunda lei de Newton, nós vamos ter a seguinte situação. Peso menos força normal é igual a M vezes A. Isolando a força normal é igual ao peso menos MA. Mais uma vez, nós podemos concluir que o valor indicado pela balança é menor que o peso do corpo. Por quê? Porque eu tenho um fator M vezes A que está sendo subtraído do peso. Devo sacar? Então, o peso aparente é menor que o peso do corpo. Continuando, iremos chegar a força normal é igual a mg menos ma. E, para finalizar, iremos chegar também a uma relação que diz que a força normal é igual a m, que multiplica g menos a. Mesma expressão que nós obtivemos anteriormente. Tranquilo? E concluímos também que o peso aparente é menor que o peso do corpo. Então,
Quando é que nós podemos afirmar que o peso, que a indicação da balança é menor que o peso do corpo, o peso da pessoa? Toda vida que a aceleração ela estiver voltada para onde? Para baixo. E é nessa situação em que você, dentro do elevador, você sente que você tem a sensação que está mais leve, porque a atuação dessa força sobre você é menor. Então você tem uma sensação de leveza, indicando que o seu peso aparente está menor que o peso do objeto. Tranquilo? E para a gente finalizar, vamos aqui trabalhar com uma última situação, que é o elevador em queda livre. Gente, se um objeto se encontra em queda livre, todos estão caindo do mesmo jeito, da mesma forma. Ou seja, o elevador em queda livre, qualquer objeto, ou o objeto aqui que nós estamos interessados, ele deixa de ter o contato com a balança. Ou seja, a força normal dele vai a zero. Ele perde o contato com a balança. Então, nessa situação, quando nós olhamos as forças que atuam sobre o corpo, nós percebemos que esse objeto estará sob a ação única e exclusiva do peso. E ao aplicar a segunda lei de Newton, nós percebemos que o peso dele será a força resultante. Como o peso é massa vezes gravidade, nós podemos também concluir que se um objeto está em queda livre, ele estará caindo sob a ação única e exclusiva de quem? Da gravidade. Sim? Tranquilo? Ficou claro para vocês? Então vou terminando por aqui mais essa aula e nos vemos em uma próxima. Forte abraço e tchau!